Fala, igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus e ao pastor por essa rica oportunidade. Peço que os irmãos abrem a Bíblia no profeta Ageu. Seu primeiro capítulo. Que diz assim: no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares na vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num satel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Até aqui. Agradeço a Deus, o pastor, por essa oportunidade. Estou muito honrosa. A minha oração é uma saudação, mas sobre a vontade de Deus. Nesse livro aqui do profeta Ageu, que tem apenas 2
Ele fará. E aqui também fala que para nós entregarmos o que a gente, os nossos sonhos, né? Que mesmo sendo jovem, adolescente, adulto, né? A gente tem sonhos, nós temos metas, queremos conquistar, às vezes algo impossível, mas que a gente não venha ser tão ansioso, né? Mas sim entregar o nosso desejo primeiramente a Deus, para que Ele venha nos confirmar ser isso mesmo. Porque às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. Deus quer outra coisa e a gente às vezes não, até nos aborrecemos o querer que seja tudo do nosso jeito. Mas Deus fala aqui nos Salmos para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor. E confiar nele, que é o mais importante, né? Em tudo temos que confiar nele, temos fé. Mesmo não vendo, a gente ter fé, seja em qualquer situação, seja na saúde, questão familiar, e que ele fará o melhor, que temos que confiar nele em tudo. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão do moço dos teus lares. E aqui reforça ainda mais, né, que o Senhor ele vai estar conosco em tudo, na peleja, na batalha, Ele vai estar conosco. E aqui em Ageu, nos versículos que eu tinha lido, o povo ali, eles estavam preocupados com outras coisas, né? E não priorizando a Deus. E quando a gente prioriza outras coisas, a gente se afasta de Deus. Mas mesmo assim, Deus está disposto nos aguardando para que a gente venha engrandecer a Ele. Ele está sempre no nosso aguardo, né? Basta a gente não deixar de lado Ele e em tudo nós entregarmos nas mãos de Deus. E aqui em 1 João, versículo 2, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas ele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse versículo também nos fala que a gente não temos que ter um relacionamento entre o mundo e a igreja. Temos que ter um relacionamento só com o nosso Pai, o nosso Deus, e não misturar, né? Que mesmo dentro da igreja queremos um pé no mundo, um pé na igreja. E aqui na Bíblia fala que somos rodeados de
sal da terra, e se sal for espinho, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está